Caratinga está em situação de emergência para doenças causadas por síndrome respiratória aguda grave. Entre as crianças, os registros mais frequentes têm sido de bronquiolite. Então, a gente tem muitos casos nessa época, né, aumento dos casos dessas doenças respiratórias, né, nessa época do ano. Chegada do inverno, clima mais seco, diminuição da umidade relativa do ar, aumenta essas doenças respiratórias. Nós temos aí a principal, que é a bronquiolite, né? As crianças, principalmente de até 6 meses a 1 ano, são acometidas por essa infecção. Essa doença é uma doença que atinge o parênquima pulmonar, causada por um vírus chamado vírus sincicial respiratório. Esse vírus, ele circula, né, em todo o território, e principalmente nessa época do ano, aumenta a incidência desses casos. O que as mães, os familiares precisam saber, né, sobre isso? A criança começa com um quadro respiratório comum, uma tosse, que ela evolui com uma tosse produtiva, e sem melhora com aqueles medicamentos usados em casa, né? Os xaropes, os antitérmicos, evoluindo para um quadro mais crônico. Aí, geralmente, esses quadros eles precisam ser primeiro atendidos nas unidades de saúde, né? Nos PSFs. Os médicos lá vão avaliar, vão ver a necessidade de entrar com antibiótico. E, se não resolver com antibiótico, esses pacientes eles precisam ser direcionados para a UPA, para uma melhor avaliação, para fazer um exame de imagem, um raio-x, exame laboratorial, que aqui a gente dispõe, e a gente avalia após esses exames a necessidade de internação hospitalar ou a continuidade desse tratamento ambulatorial. O que não se precisa é de imediato trazer essa criança, né, para uma unidade de pronto atendimento, que é para esses casos mais graves. Então, o que acontece muito é que os familiares eles aguardam muito, esperam muito com a criança em casa e não levam na unidade de saúde mais próxima, e aí às vezes chega com a criança com um estado mais crítico aqui na UPA. Então, a orientação para essa época é um alerta, né? Esses quadros vão aumentar agora para frente, e os familiares, os pais, eles precisam estar atentos, né, a esse quadro. As infecções de vias aéreas superiores e também as vias aéreas inferiores, no caso, as pneumonias, bronquiolites vão surgir nessa época do ano. Isso vai depender muito da criança, da imunidade, enfim. Criança recém-nascida, até 6 meses, a imunidade ainda em andamento, né, em desenvolvimento, pode evoluir com uma rapidez maior, né? A gente vê aqui casos, às vezes, de uma criança que evolui com bronquiolite com necessidade de internação de 1, 2 dias de evolução, né? Mas, como a gente já frisou aqui antes, é necessário uma avaliação. Às vezes, se não tiver como, a gente não é que o sistema é engessado. Tem que passar primeiro no PSF, não, a criança está mais grave, não teve tempo, traz logo para uma avaliação do serviço de pediatria. Mas o ideal é se tem esse processo, né, de avaliação e de tratamento para que não evolua com a gravidade maior. Nessa época agora, como nós falamos aqui no início, existe um aumento aí desses vírus circulando, né, porque nosso clima é favorável, o clima seco, né? Tem crianças que todo ano sofrem com esses quadros de infecção de vias aéreas superiores, inferiores, os quadros respiratórios. O que a gente sempre recomenda é que pode fazer em casa uma nebulização profilática, né? Uma hidratação de vias aéreas, né? Alimentar bem essa criança, hidratar bem essa criança, para que elas tenham uma melhor imunidade e responda melhor a essas agressões, que vão ser inevitáveis. A criança e todos nós estamos expostos aos vírus, às bactérias, e mais frequentemente nas épocas específicas. Então, hidratar bem, alimentar bem, né? A criança também ter o seu lazer, praticar alguma atividade, por isso que as crianças maiores um pouco. E, além disso, fazer, né, em casa, às vezes começou com uma coriza, um quadro mais leve, começa a fazer uma nebulização
para hidratar vias aéreas, mobilizar ali, né, aquela secreção, para não evitar. Porque uma simples gripe, né, um resfriado não tratado, vai evoluir às vezes um quadro bacteriano, um quadro que vai partir para uma via respiratória inferior, para uma pneumonia, uma bronquiolite. Então, a porta de entrada é as vias aéreas superiores. Então, cuidar, hidratar bem, lavar bem, pode fazer a lavagem nasal, pode fazer a hidratação das vias aéreas com a nebulização. E em outros casos, não conseguiu, não melhorou aquele quadro, partir para um atendimento, né, médico, clínico, para uma avaliação melhor.